eu queria dizer uma coisa que é a seguinte: realmente tem essa componente psicanalítica, dele ser um cara completamente tumultuado. Ele não dorme. É uma pessoa que não dorme, ele à noite não dorme. Mas tem uma. Na questão do petróleo, vamos começar rapidinho, mas vou falar importante. O pré-sal. O que é o pré-sal? Você me coloca minha designação, meu currículo aí como geólogo ativista, então deixa eu de dar uma de geólogo pelo menos uma vez na vida. O pré-sal foi uma das maiores descobertas do mundo moderno. As jazidas do pré-sal, as reservas do pré-sal, ainda são desconhecidas, o tamanho. Mas eu posso dizer, sem medo de errar, Ernesto, que o pré-sal se assemelha às reservas do Kuwait, da Arábia Saudita. A única dificuldade que o pré-sal tem é o acesso, que são águas profundas, mas é na beira do Rio de Janeiro. Então tem que ter uma técnica muito especial para furar esses poços. O pré-sal é uma jazida de petróleo calcário. Você morou na França, você sabe o que é Carce de Vichy, petróleo de águas calcárias, de rochas calcárias. Então, é um petróleo puríssimo, de baixa mineralização, menos de 7% de mineralização, de enxofre e os outros óxidos. Então, quando no governo Lula, comandada pela equipe dos geólogos da Petrobras, uns grupos de geólogos muito antigos, petistas, amigos do Lula, convenceram que deveria se furar em águas profundas. E foi descoberto esse mar de petróleo. Nem me ocorre agora o nome do geólogo, um geólogo fantástico da Petrobras que comandou toda essa operação. Pois bem, você lembra da história do boiadeiro lá de Goiânia que ganhou na Mega Sena, pegou o dinheiro, levou para casa e pôs embaixo do caixão e arrumou uma namorada e ela roubou todo o dinheiro dele? Exatamente o que nós fizemos. Nós descobrimos o pré-sal e achamos que tudo bem. A Petrobras, da noite para o dia, ela se transformou em uma das maiores companhias do mundo, comparado às sete irmãs, embora nós nunca tenhamos entrado para a OPEP, a Organização Mundial dos Produtores de Petróleo. Mas nós desenvolvemos uma cobiça internacional sem precedentes. E se tem um motivo pelo qual a Dilma foi derrubada, foi a cobiça do pré-sal. O golpe do Bolsonaro é o golpe do petróleo. É por causa da cobiça internacional do petróleo. Pois bem, ele pôs um cara lá, e nada tem que ver com a Venezuela, por exemplo. O petróleo da Venezuela é um petróleo pesado, é um asfalto. É um asfalto. O nosso pré-sal é um azeite puríssimo. Da mais. E não é que eu estou fazendo assim alguma patriotada, nada disso. O petróleo do pré-sal é fantástico. Você imagina no que a crise que está nos Estados Unidos, que o cara está tirando óleo de xisto pelo fracking, pegando rocha, cozinhando rocha para tirar óleo, e aqui o óleo ele migra, ele é um óleo puríssimo que pode abastecer o mundo por mais, ele tem uma reserva que dura mais de 100 anos, mais de 100 anos. Bom, Estrela, o Guilherme Estrela é o nome do geólogo que comandou toda a pesquisa e exploração do petróleo, um dos maiores gênios da humanidade. Bom, aí, o que aconteceu? Vamos entrar no caso que você está me perguntando.
Nesse fim de semana do carnaval que passou, Bolsonaro foi para um quartel em Santa Catarina, ficou hospedado lá, andando de jet ski, com quem? Com o coordenador nacional do movimento dos caminhoneiros. O cara foi com a família dele lá no quartel. O Bolsonaro fez que nem um spa lá, enorme spa, convidou todos os amigos dele e tal, e levou esse cara, o líder dos caminhoneiros. O líder desse cara, o líder dos caminhoneiros empresarial, não o peão que fica na boleia, o empresário, o maior empresário de caminhões do país, convenceu o Bolsonaro que tem que mudar a Petrobras, a direção da Petrobras e a política de preço da Petrobras. Aí a Petrobras, o Bolsonaro demite o tal do Castelo Branco, que é o cara da Organização Mundial do negócio das bolsas, do protagonismo das bolsas, da colocação do petróleo, da venda, do pré-sal, e vai buscar lá em Itaipu, onde ele estava lá perto, um general da Atiba que vai dizer que vai dar uma nova orientação para o petróleo e para a Petrobras. E também anuncia uma nova orientação para a Eletrobras. Então, aí não é só essa componente do tumulto mental, da loucura, do contraditório, desse problema que o cara é um cara transtornado. Não, o problema é que a única coisa a que ele se submete é o projeto dele mesmo, desse projeto imperial, que é muito típico dos ditadores. E ele mergulha o país, a revelia do Conselho da Petrobras, mergulha o país. Você lê os noticiários agora dos jornais, as ações da Petrobras no mundo inteiro estão derretendo, o dólar subindo, e ele acha que ele vai se transformar, sabe aqueles sheiks árabes do petróleo, do Catar, do Kuwait? Eu acho que ele quer, daqui a um pouco ele vai arrumar um turbante, né? E vai ser um sheik. O sheik vai querer entrar para o OPEP, e daqui a pouco quem vai dirigir a Petrobras é ele. Ele que vai querer dirigir a Petrobras. Então ele vai fazer política de exportação, de refino, né? Então, Evara, é uma coisa tão complicada, porque nunca ninguém... É uma frase sem sujeito. O que é a frase? A turma fala do petróleo, da crise da Petrobras, mas principalmente os grandes órgãos de comunicação não falam do pré-sal, que é a matriz de tudo isso. Você morou no exterior. Eu recomendo para as pessoas que queiram entender um pouco sobre o petróleo assistir um filme italiano com um ator chamado Jean Maria Volonté, chamado Delitto Matteotti, que é o problema da Itália ter descoberto grandes jazidas na África e se meter nessa confusão da geopolítica do petróleo. Tá bom? Então, o petróleo é o assunto da semana. Diz que ele quer intervir também na Eletrobras, porque ele quer controlar o preço do bujão de gás, o preço do diesel do caminhoneiro e quer dominar a conta de luz. Né? Então, é esse o populismo mais exacerbado, porque uma coisa a gente tem que ter claro, o último pensamento para concluir. Não podemos chamar ele de louco.